Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja muito bem-vindo. E comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. O ronco do motor era minha única companhia a 300 quilômetros. O odor de diesel misturado ao suor grudava na camisa e o calor do interior de Goiás fazia o asfalto dançar no horizonte como uma miragem cruel. Eram quase 3 da manhã quando passei por Jataí, levando uma carga de soja para Brasília. Mais um frete, mais uma noite sozinho. Fazia 2 anos que Helena não estava mais ao meu lado para dividir o silêncio da cabine. 2 anos desde que o câncer levou a única pessoa que conseguia me fazer rir das próprias besteiras. Agora, só restavam as lembranças dela cantarolando sertanejo enquanto eu dirigia e o vazio do banco do carona. O rádio chiava baixinho uma música antiga quando via a silhueta na beira da estrada. Uma mulher, jovem, parada como se esperasse algo que nunca chegaria. O relógio velho e trincado preso ao painel marcava 5:30 da tarde quando pisei no freio pela última vez antes de Novo Santo Cristo. A BR-364 gemia sob o peso da carreta carregada de soja e o asfalto rachado parecia chorar a cada pneu que passava. 27 anos rodando esse país de todos os santos e ainda assim essa estrada conseguia me surpreender com sua crueldade. Meu nome é João, mas no trecho todo, o mundo me conhece como Pé de Boi. Não por ser teimoso, como alguns pensam, mas porque minha Helena sempre dizia que eu pisava pesado demais no acelerador quando estava nervoso. Helena, fazia 3 anos que ela não estava mais ali no banco do carona para me dar bronca por causa da velocidade. O cheiro de diesel grudava na camisa encharcada de suor. O calor do fim de tarde em Rondônia transformava a cabine numa fornalha e as cigarras cantavam lá fora como se anunciassem alguma coisa ruim. Tinha algo diferente no ar, uma tensão que fazia o peito apertar. Parei num boteco de madeira torta, com telhado de zinco e uma placa desbotada que nem dava para ler direito. A luz amarela tremeluzindo na frente misturava o cheiro de pinga com óleo queimado e poeira. Era daqueles lugares que existem só para caminhoneiro mesmo. Café preto amargo, sanduíche de mortadela e o silêncio pesado de homem cansado. Mas quando empurrei a porta de tela furada, o silêncio não estava lá. 500! A mulher vale 500 e olha que é novinha. A voz rouca cortou o ar como navalha. Um homem de camisa xadrez aberta no peito suado ria alto, segurando uma garrafa de cachaça. Virgem garantida, pessoal. O Zé Pequeno não mente. Senti o sangue gelar. Fiquei parado na porta, fingindo que procurava alguma coisa no bolso, mas prestando atenção em cada palavra. Outros homens riam e faziam apostas como se falassem de gado no curral. É hoje à noite, né, Zé? Perguntou um outro, mais baixo, com a voz embriagada. Hoje mesmo, lá no terreiro do finado Antônio, depois da ponte, o leilão começa às 8. O tal Zé Pequeno arrotou e cuspiu no chão. A menina tá devendo pro patrão dela. Pai morreu e deixou dívida. É pagar ou pagar, se é que vocês me entendem. Minha mão tremeu quando peguei o café. O líquido preto queimou a garganta, mas não tanto quanto a raiva que subia do peito. Paguei os R$2 sem falar nada. Voltei para o caminhão e liguei o motor com as mãos ainda tremendo. Durante 3 quilômetros, tentei me convencer de que não era problema meu, que eu tinha carga para entregar, que a estrada já tinha me ensinado a não me meter em confusão alheia. Mas a voz da minha Helena ecoava na cabeça. João, você nunca foi de passar reto quando via alguém precisando. Parei o caminhão no acostamento. O sol estava se pondo, pintando tudo de vermelho como sangue. Peguei o rádio amador e sintonizei no canal dos caminhoneiros da região. Alô, alô! Aqui é o Pé de Boi, quilômetro 847 da 364. Tem alguém me escutando? A resposta veio chiada. E aí, Pé de Boi? Aqui é o Paraíba. Tudo certo por aí?
Negativo, irmão. Muito negativo. E então contei tudo o que tinha ouvido no boteco. O silêncio do rádio durou uma eternidade antes das vozes começarem a aparecer, uma por uma. Paraíba, Mineiro da Sorte, Rei do Gado, Cuiabano, dezenas de irmãos de estrada se manifestando, todos com a mesma revolta queimando no peito. Isso não pode passar batido, pé de boi, disse o mineiro com a voz grave de raiva contida. A gente se encontra no posto do Caome 852, completou o Paraíba. Meia hora, vamos resolver isso direito. Desliguei o rádio e olhei para o horizonte. O vermelho do céu estava escurecendo, dando lugar às primeiras estrelas. Helena sempre dizia que as estrelas eram os olhos de Deus vigiando a estrada. Se fosse verdade, ele ia ver tudo aquela noite, porque eu não ia passar reto. Não dessa vez. O posto do quilômetro 852 parecia um campo de batalha quando cheguei. Faróis cortavam a escuridão em todas as direções e o ronco de motores diesel ecoava como trovões distantes. Caminhões de todo tamanho se espalhavam pelo pátio de terra batida. Scania, Volvo, Mercedes velhas de guerra, todas com suas placas de diferentes estados. Desci da cabine e senti o cheiro familiar de óleo queimado misturado com a poeira que grudava na garganta. Os irmãos de estrada já estavam ali, formando uma roda perto da lanchonete fechada. Rostos marcados pelo sol e pela vida dura, todos unidos por uma revolta que queimava igual em cada peito. Pé de boi! O Paraíba veio ao meu encontro, um homem alto e magro, com bigode grisalho e olhos que já viram coisa demais. Conta direito essa história, irmão. Não tô acreditando no que ouvi no rádio. Me aproximei do grupo. Reconheci alguns. O Mineiro da Sorte, baixinho, mas forte como um touro. O Cuiabano, negro alto com uma cicatriz na testa. O Rei do Gado, veterano de 60 anos que rodava desde antes de eu nascer. Outros eram rostos novos, mas todos com a mesma expressão. A raiva controlada de quem sabe que tem uma decisão difícil pela frente. É o que vocês ouviram mesmo, comecei, a voz saindo mais rouca que o normal. Ouvi os caras falando no boteco da Curva do Diabo. Vão leiloar uma menina hoje à noite. Disseram que é para pagar dívida do pai morto. O silêncio pesou como chumbo. Só se ouvia o vento balançando as lonas dos caminhões e o zumbido distante dos mosquitos. Onde? Perguntou o Rei do Gado, cuspindo no chão. Terreiro do finado Antônio, depois da ponte. Começa às 8. O cuiabano olhou para o relógio no pulso. 7h20. Temos 40 minutos. Para fazer o quê? A voz jovem veio de trás. Era o gaúcho novo, menino de uns 25 anos, ainda com sonho nos olhos. Não podemos simplesmente chegar lá e pegar a menina. Deve ter segurança, gente armada. E tem mesmo, disse uma voz feminina que nos fez todos virar. Uma mulher de uns 40 anos se aproximou, vinda da sombra de um caminhão. Conhecia ela de vista, a diva, única mulher caminhoneira da região. Eu passei por lá faz uma hora. Vi pelo menos 6 homens armados e tem mais gente chegando. Meu estômago embrulhou. Como é que a senhora soube? Rádio amador, moço. As ondas carregam longe. Ela acendeu um cigarro com mãos firmes. E eu também tenho filha. Se fosse ela ali, não precisou terminar a frase. O Mineiro da Sorte bateu o punho na lateral do próprio caminhão. Então é guerra mesmo. Não tem jeito. Guerra não, disse o Rei do Gado, com a sabedoria de quem já enfrentou situações parecidas. Estratégia. Somos caminhoneiros, não bandidos. Temos que ser inteligentes. Foi quando tive a ideia. Meu coração disparou, mas a voz saiu firme. Gente, escuta aqui. Todos se viraram para mim. E se a gente não for lá para brigar? E se a gente for lá para comprar? Os olhares se cruzaram confusos. Como assim, pé de boi? Perguntou o Paraíba. Simples, eu entro no leilão como se fosse mais um interessado. Faço o lance maior e ganho a menina legal. Depois é só sair de lá e libertar ela. A diva balançou a cabeça. E você acha que eles vão deixar você sair assim, fácil?
com a menina? Não vou sair fácil, vou sair com escolta. Apontei para os caminhões ao redor. Vocês ficam escondidos na estrada, em pontos estratégicos. Na hora que eu der o sinal pelo rádio, todos ligam os faróis e fazem barulho, confusão total. No meio da zoada, eu fujo com a menina. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Era o silêncio de homens calculando possibilidades, medindo riscos. Quanto dinheiro você tem, pé de boi? Perguntou o cuiabano. Fiz as contas de cabeça. Uns R$ 800, o dinheiro do frete. Não vai dar, disse o mineiro. Se a disputa esquentar, pode passar de 1.000 fácil. Foi quando todos começaram a abrir as carteiras. Notas de 20, de 50, de 100 foram aparecendo. Em 5 minutos, tínhamos quase R$ 2.000 na mesa de plástico da lanchonete. Isso aqui é o dinheiro do pão nosso de cada dia, disse o Paraíba, colocando suas últimas notas. Mas tem coisa que vale mais que dinheiro. O gaúcho novo, que até então só observava, se aproximou. Eu quero ir junto, pé de boi. Se der ruim, você vai precisar de alguém jovem para correr. Negativo, menino. É muito arriscado. Com todo respeito, veterano, mas não é você quem decide. O rapaz tinha os olhos brilhando de determinação. Essa menina pode ser da idade da minha irmã. Eu vou sim. Olhei ao redor. Cada homem ali, cada mulher, tinha a mesma expressão. Não era só raiva, era algo mais profundo. Era a certeza de que algumas coisas na vida valem mais que a própria vida. Tá bom, disse finalmente, mas seguimos meu plano, e se der ruim, cada um por si. Entendido? Entendido, responderam em coro. O rei do gado pegou o rádio da cintura. Atenção, comboio. Teste de comunicação. Câmbio. Um por um, os caminhoneiros testaram seus rádios. As vozes chiadas encheram a noite de códigos e sinais combinados. Às 7h50, guardei o dinheiro no bolso e subi na cabine. Minha mão tremeu quando liguei o motor. Não era medo da morte. Já tinha feito as pazes com ela fazia tempo. Era medo de falhar. Medo de não conseguir salvar uma menina que eu nem conhecia, mas que já doía no peito como se fosse filha. Helena, murmurei olhando para o banco vazio do carona. Se você está aí em cima, me ajuda a fazer a coisa certa. O rugido do motor foi minha única resposta, mas de alguma forma foi o bastante. A estrada me engoliu na escuridão, levando-me em direção ao terreiro do finado Antônio, em direção a uma menina que ainda não sabia que a salvação estava a caminho. A ponte de madeira rangeu sob o peso do caminhão, como se fosse desabar a qualquer momento. Do outro lado, uma estrada de terra vermelha serpenteava entre árvores mortas e capim seco. Os faróis cortavam a escuridão, revelando buracos profundos que faziam a cabine balançar como um barco em tempestade. 2 quilômetros depois, vi as primeiras tochas. Flamejavam na noite como olhos de demônio espalhadas ao redor de um terreiro de terra batida. Carros velhos e motos estavam estacionados sem ordem, e homens caminhavam de um lado para o outro, alguns com garrafas na mão, outros com algo mais perigoso na cintura. Parei o caminhão a uns 100 metros, em meio a outros veículos. Desliguei o motor e o silêncio da noite foi quebrado por vozes altas, risadas e gritos que vinham do centro do terreiro. Meu coração batia como tambor de festa junina, mas respirei fundo e peguei o rádio. Aqui é o pé de boi. Cheguei no local. Tem uns 40 homens, pelo que vejo. Vou descer agora. Recebido, irmão. Veio a voz chiada do Paraíba. Estamos todos em posição. Qualquer coisa grita no rádio. Guardei o aparelho no bolso da camisa, junto com o dinheiro, e desci da cabine. O cheiro de cachaça, misturado com fumaça de cigarro, invadiu minhas narinas. Meus pés afundaram na terra fofa enquanto caminhava em direção ao centro do terreiro, tentando parecer natural. Foi quando vi o palco. 4 tábuas velhas apoiadas em engradados de cerveja, iluminadas por 2 tochas presas em estacas de madeira. No centro, um poste de cerca fincado como uma cruz solitária. E amarrada a ele, meu Deus,
A menina não devia ter mais que 17 anos. O vestido simples, cor de barro, estava rasgado na manga direita. Os cabelos castanhos, desgrenhados, colavam no rosto suado. Mas foram os olhos que me dilaceraram por dentro. Olhos grandes, escuros, vidrados de tanto medo que parecia ter se transformado em outra coisa. Resignação. Como se já tivesse aceitado que aquilo era o fim da linha. Os pés descalços estavam sujos de terra vermelha e marcas roxas nos pulsos mostravam que as cordas estavam apertadas demais. Ela não chorava. Talvez já não tivesse mais lágrimas. E aí, meu amigo, primeira vez aqui? A voz áspera me fez virar. Um homem baixo e gordo, de camisa xadrez aberta no peito suado, se aproximou com uma garrafa de cachaça na mão. Era o mesmo que eu tinha ouvido no boteco. É sim, respondi, tentando imitar o sotaque local. Ouvi falar no posto lá atrás. Zé Pequeno. Ele se apresentou, estendendo a mão pegajosa. Organizador do evento. Você vai gostar do que vai ver. Mercadoria de primeira qualidade. Tive que segurar a vontade de quebrar o pescoço dele ali mesmo. Quanto tá saindo? Perguntei fingindo interesse. Ah, meu amigo, isso aí depende da concorrência. Ele riu e deu uma palmada nas minhas costas. Mas vou ser franco, tem uns interessados com dinheiro pesado, fazendeiros da região, coronéis antigos. Vai ter que botar a mão no bolso se quiser levar a mercadoria. Mercadoria. A palavra me deu náusea. Mais homens chegavam a cada minuto. Reconheci alguns tipos. Fazendeiros de barriga grande e corrente de ouro no pescoço, comerciantes de cidade pequena com roupa social amassada e outros que era melhor nem tentar identificar. Todos olhavam para o palco com o mesmo olhar de fome. Pessoal! O grito do Zé Pequeno cortou as conversas. Vamos começar logo que ainda temos a noite toda pela frente. Ele subiu no palco com dificuldade, a barriga balançando a cada movimento. Pegou um megafone velho que chiava quando ligado. Senhores presentes, sejam bem-vindos ao leilão da noite. A voz ecoou pelo terreiro. Hoje temos uma peça especial, uma joia rara. Certificado de virgindade, 18 anos completinhos na semana passada. Mentira. Qualquer um com olhos na cara via que ela não tinha 18 anos. O lance inicial é de R$ 500, continuou o maldito. 500 pela flor intocada. Quem dá mais? As mãos começaram a se levantar como se fosse leilão de gado. 600, 700, 800. Minha mão subiu quando chegou em 900. 950, gritei. Os olhares se voltaram para mim. Alguns curiosos, outros desconfiados. Um fazendeiro de chapéu de couro me encarou como se tentasse me decifrar. 1000, gritou uma voz do fundo. 1100, rebati. 1500. O fazendeiro de chapéu entrou na disputa. Olhei para o palco. A menina tinha encontrado meu olhar. Por um segundo, vi algo diferente naqueles olhos. Uma centelha. Como se alguma coisa dentro dela tivesse acordado. 1800! Gritei mais alto. O murmúrio da multidão aumentou. O Zé Pequeno sorria como se tivesse ganhado na loteria. 2000! O fazendeiro não desistia. Senti o suor frio descer pelas costas. Era quase todo o dinheiro que tínhamos, mas não podia parar agora. 2200! O silêncio desceu como um manto pesado. Todos me encaravam. O fazendeiro resmungou algo e balançou a cabeça. Outros interessados cochichavam entre si, mas ninguém mais fez lance. 2200 uma vez, gritou o Zé Pequeno. 2200 duas vezes. Meu coração batia tão forte que achei que ia sair pela boca. Vendido! A palavra ecoou como um tiro na noite. Fui até o palco com as pernas bambas, contando o dinheiro com mãos que tremiam. O Zé Pequeno desceu para receber o pagamento, contou cada nota 2 vezes e sorriu satisfeito. Parabéns, amigo, você fez um bom negócio. Ele me entregou uma chave enferrujada. A mercadoria é sua, mas tem que consumir aqui mesmo, no quartinho atrás do terreiro. Regras da casa. Como assim?
Ora, meu amigo, você não achou que ia levar a menina embora assim, né? Aqui é estabelecimento sério. Você faz o que tem que fazer e vai embora. A mercadoria fica. O sangue gelou nas minhas veias. Não era um leilão de venda. Era um leilão de... Não consegui nem completar o pensamento. E se eu quiser levar ela comigo? Tentei disfarçar o desespero na voz. O Zé Pequeno riu e fez um sinal. 3 homens grandes se aproximaram, todos com revólveres na cintura. Amigo, você pagou pelo serviço, não pela mercadoria. Agora vai lá fazer o que tem que fazer e depois vai embora em paz. Não complique as coisas. Olhei ao redor. Mais capangas tinham aparecido, todos armados. O terreiro inteiro estava cercado. Subi no palco com a chave na mão, me aproximei da menina e comecei a desamarrar as cordas dos pulsos dela. Como é seu nome? Perguntei baixinho. Ana, ela respondeu, a voz saindo como um sussurro quebrado. Ana, escuta bem o que eu vou falar. Terminei de soltar as cordas e segurei o braço dela com cuidado. Eu não vim aqui para te machucar. Vim para te tirar daqui. Você confia em mim? Ela me olhou como se tentasse enxergar minha alma. Depois de uma eternidade, fez que sim com a cabeça. Então vamos andando devagar para aquele quartinho. E quando eu gritar, corre, você corre para o mato e não olha para trás. Entendeu? Sim, ela murmurou. Descemos do palco sob os olhares atentos dos capangas. O quartinho era uma construção de madeira nos fundos do terreiro, longe das tochas, mergulhado na escuridão. Perfeito. Quando chegamos na porta, fingi abrir a fechadura enquanto puxava o rádio do bolso. Paraíba, sussurrei. É agora. A resposta foi imediata. Recebido, irmão. 10 segundos depois, a noite explodiu em luz. Faróis de caminhão cortaram a escuridão como espadas de fogo. Dezenas deles, vindos de todas as direções, transformando a noite em dia artificial. O ronco dos motores diesel ecoou pelo terreiro como o rugido de feras gigantes acordando para a guerra. Corre! Gritei para Ana, segurando firme no braço dela. O caos se instalou em segundos. Homens gritavam, corriam, tropeçavam uns nos outros. As buzinas dos caminhões soavam em uníssono, um som ensurdecedor que fazia a terra tremer sob os pés. Tiros cortaram o ar, mas disparados para o alto, de gente desesperada tentando assustar fantasmas de metal e luz. Ana e eu corremos para o mato, tropeçando em galhos e pedras. Atrás de nós, ouvi a voz rasgada do Zé Pequeno gritando ordens que ninguém conseguia ouvir no meio da confusão. Por aqui! Uma voz conhecida nos chamou entre as árvores. Era o gaúcho novo, agachado atrás de um tronco grosso. Rápido! Nos jogamos no chão ao lado dele. Ana tremia como folha no vento, mas não chorava. Os olhos dela brilhavam com algo que eu não tinha visto antes, esperança. Meu caminhão está a 100 metros daqui, sussurrou o gaúcho. Mas tem que esperar a confusão diminuir. Olhei de volta para o terreiro. Era um inferno de luzes e sombras. Os caminhões tinham se posicionado em círculo como vagões do Velho Oeste, com os faróis todos apontados para o centro. Os capangas corriam de um lado para o outro, completamente perdidos, sem saber de onde vinha o ataque. Desliguem essas luzes! O grito do Zé Pequeno ecoou por cima do barulho. Desliguem agora! Mas como desligar uma luz que vem de 20 caminhões espalhados pela mata? João, Ana sussurrou tocando meu braço. João, é esse seu nome? É sim, menina. Obrigada. A palavra saiu tão baixa que quase se perdeu no barulho da confusão. Obrigada por não me deixar lá. Senti um nó na garganta. Ninguém merece passar por isso, Ana. Ninguém. Encontrem essa menina! A voz furiosa cortou a noite. 5.000 reais para quem trouxer ela de volta. O gaúcho me olhou com preocupação. Temos que sair daqui. Agora. Mas quando nos levantamos para correr, uma lanterna cortou a escuridão bem na nossa direção. Um homem grande, de camisa preta, segurava uma espingarda com uma mão e a lanterna com a outra.
Achei vocês! Ele gritou. O gaúcho se jogou na frente de Ana sem pensar duas vezes. O tiro ecoou pela mata como um trovão, e o rapaz caiu no chão gemendo, segurando a perna. Gaúcho! Gritei, me jogando em cima do atirador. Éramos quase do mesmo tamanho, mas a raiva me deu força de dois homens. Lutamos no chão, rolando entre folhas secas e galhos quebrados. Ele tentava me acertar com o cabo da espingarda, mas consegui torcer o braço dele até a arma voar longe. Ana, pega a espingarda! Gritei, segurando o pescoço do homem. Ela obedeceu sem hesitar. Pegou a arma e ficou parada, tremendo, sem saber o que fazer. Não precisa atirar, menina. Só segura firme. O homem parou de lutar quando viu que estava dominado. Respirava pesado, me encarando com ódio. Você não sabe com quem tá mexendo, caminhoneiro de merda, ele rosnou. O coronel vai mandar te caçar até o fim do mundo. Que mande, respondi me levantando. Mas hoje a menina sai daqui. Ajudei o gaúcho a se levantar. O tiro tinha pegado de raspão na coxa. Sangrava, mas não parecia ter atingido nada vital. Consegue andar? Perguntei. Consigo sim, ele respondeu, fazendo uma careta de dor. Meu caminhão tá logo ali. Caminhamos em silêncio pela mata. Ana segurando a espingarda com firmeza surpreendente, eu apoiando o gaúcho. Atrás de nós, a confusão no terreiro continuava, mas os gritos estavam ficando mais organizados. Logo, descobririam nossa direção. O caminhão do gaúcho estava escondido numa clareira pequena, com o motor ainda ligado. Uma Mercedes antiga, mas bem cuidada. Ana, sobe na cabine, ordenei. Gaúcho, você dirige ou eu? Eu dirijo. É meu caminhão. Conheço cada ruído dele. Subimos todos na cabine apertada. Ana ficou no meio, ainda segurando a espingarda como se fosse um tesouro. O gaúcho engatou a primeira e saímos devagar, sem ligar os faróis, navegando só pela luz da lua. 5 minutos depois, estávamos de volta na estrada de terra. O terreiro ficava para trás, as luzes dos caminhões ainda brilhando entre as árvores como uma constelação perdida. Pé de boi para todos os irmãos, falei no rádio. Mercadoria resgatada com sucesso. Câmbio. A resposta veio em coro, vozes chiadas, mas aliviadas de dezenas de caminhoneiros. Recebido, irmão. Parabéns, pé de boi. Deu tudo certo. Agora é só correr. Mas a alegria durou pouco. Pelos retrovisores vi faróis se aproximando rápido, carros e motos vindo na nossa direção como uma matilha de lobos furiosos. Eles vêm aí, avisei o gaúcho. Segura firme, ele respondeu, pisando fundo no acelerador. A Mercedes rugiu e disparou pela estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha. As pedras batiam no paralama como granizo e a cabine balançava tanto que era difícil se manter sentado. João! Ana gritou por cima do barulho do motor. Eles vão conseguir nos alcançar? Olhei para trás. Os faróis estavam mais próximos. Não se eles tiverem que passar pelos meus irmãos primeiro. E como se tivesse ouvido minha resposta, a noite se iluminou de novo. Mas dessa vez não eram faróis de caminhão. Eram faróis de carros de perseguição sendo bloqueados por carretas que surgiam das sombras como gigantes de metal. O som de freadas bruscas e buzinas irritadas ecoou pela estrada. Gritos de frustração, motores forçados tentando encontrar passagem onde não havia. Paraíba para pé de boi, chiou o rádio. Estrada limpa pela frente, irmão. Vocês podem correr livre. Valeu, Paraíba, vocês são anjos de aço. Anjos nada, riu a voz do veterano. Somos só caminhoneiros que não gostam de ver injustiça. O gaúcho aliviou o pé do acelerador quando chegamos ao asfalto da BR-364. Ana finalmente largou a espingarda e se recostou no banco, fechando os olhos pela primeira vez em horas. Acabou, ela murmurou. Acabou mesmo? Acabou sim, menina, respondi, passando a mão no cabelo dela como faria com uma filha. Você tá livre. Ela começou a chorar então, não de desespero, mas de alívio.
um choro que vinha de um lugar tão fundo que parecia limpar a alma toda. E ali, naquela cabine apertada, correndo pela madrugada em direção a um futuro incerto, senti algo que não sentia há 3 anos. Senti que tinha um propósito de novo. 3 semanas depois, estava sentado na varanda de um hotel fazenda em Caldas Novas, vendo Ana brincar com as crianças da proprietária. O sol da manhã dourava os cabelos dela, que agora brilhavam limpos e bem cuidados. O vestido novo, azul como o céu de Goiás, fazia ela parecer o que sempre deveria ter sido. Uma menina normal, com direito de sonhar. Tio João, ela gritou correndo na minha direção com um sorriso que iluminava todo o pátio. A dona Célia disse que chegou uma carta para você. Peguei o envelope que ela me estendeu. Era da Polícia Federal de Brasília. Meu coração acelerou, mas não de medo. Fazia tempo que tinha feito as pazes com as consequências dos meus atos. Rasguei o envelope e li em silêncio. Ana se sentou ao meu lado, ainda ofegante da corrida. São notícias ruins? Ela perguntou, com aquela maturidade prematura que a vida tinha forçado nela. Pelo contrário, menina. Não consegui esconder o sorriso. São as melhores notícias possíveis. A carta informava que o coronel responsável pelo esquema tinha sido preso junto com mais 12 comparsas. O Zé Pequeno estava cantando como canário, entregando toda a rede de tráfico humano que operava na região. E o melhor de tudo, as investigações revelaram que Ana era menor de idade como eu suspeitava e que tinha sido sequestrada quando fugia de casa após a morte dos pais. Quer dizer que eu não devo nada para ninguém? Ana perguntou, os olhos marejados. Não deve nada não, minha filha. Nunca deveu. Você era a vítima, não a devedora. Ela se jogou no meu peito, chorando de alívio mais uma vez. Passei a mão no cabelo dela e olhei para o horizonte, onde a BR-153 cortava a paisagem como uma cicatriz de esperança. 3 semanas. 3 semanas desde aquela noite que mudou minha vida para sempre. Depois do resgate, tínhamos rodado a noite toda até chegar numa cidade pequena, perto de Goiânia. O gaúcho foi para o hospital cuidar da perna. Ana para a casa da irmã de uma amiga minha e eu para a delegacia, para contar toda a história antes que alguém inventasse uma versão diferente. O delegado, um homem de uns 50 anos com cara de poucos amigos, me ouviu em silêncio por 2 horas. Quando terminei, ele se recostou na cadeira e suspirou. Seu João, pelo que o senhor me conta, vocês salvaram uma vida. Mas também invadiram uma propriedade privada, fizeram ameaças, perturbaram a paz. Delegado, interrompi. Se salvar uma menina de 16 anos de ser estuprada é crime, então eu sou criminoso mesmo, e não me arrependo de nada. Ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Depois, pegou uma folha de papel e começou a escrever. Vou registrar tudo como legítima defesa de terceiros. E vou encaminhar o caso para a Polícia Federal. Esse tipo de crime não é da nossa alçada. Foi então que tudo começou a se desenrolar. A Federal assumiu o caso, a imprensa descobriu a história e em uma semana o país inteiro estava falando do caminhoneiro que organizou um resgate cinematográfico para salvar uma menina. O que vai acontecer agora? Ana me perguntou, se afastando do abraço. Agora, minha filha, você vai ter a vida que sempre mereceu. Mostrei a segunda folha da carta. A assistência social arrumou uma família substituta em Goiânia. Gente boa, que vai te ajudar a estudar, se formar, ser o que você quiser ser. O sorriso dela vacilou. E você? Vai voltar para a estrada? Essa era a pergunta que me assombrava há dias. A estrada sempre foi minha vida. Meu refúgio, minha prisão. Depois que Helena morreu, os quilômetros eram a única coisa que conseguia me fazer esquecer a dor, mesmo que por algumas horas. Mas agora era diferente. Agora eu tinha visto o que podia fazer além de carregar frete. Tinha descoberto que ainda existia bondade no mundo
e que às vezes essa bondade precisava de gente disposta a arriscar tudo por ela. Vou voltar sim, respondi, mas não vai ser a mesma coisa. Como assim? Puxei outra carta do bolso, essa que tinha chegado na semana anterior. Era de uma ONG de São Paulo que combatia o tráfico humano. Me ofereceram um trabalho, Ana, usando o meu conhecimento das estradas, dos pontos de parada, da vida dos caminhoneiros. Querem que eu ajude a identificar outros esquemas como aquele. Os olhos dela brilharam. Quer dizer que você vai salvar mais pessoas? Vou tentar, com a ajuda dos meus irmãos de estrada. E era verdade. Nos dias seguintes ao resgate, caminhoneiros de todo o Brasil começaram a me procurar. Uns para contar histórias parecidas que tinham presenciado, outros para perguntar como podiam ajudar. O Paraíba tinha criado um grupo no rádio amador dedicado só a esse tipo de denúncia. O Mineiro da Sorte estava organizando uma rede de caminhoneiros voluntários em Minas Gerais. A dor da Helena ainda estava lá, provavelmente estaria sempre. Mas agora ela dividia espaço com outra coisa, a certeza de que minha vida tinha sentido além da saudade. Tio João, Ana disse pegando na minha mão, posso te fazer uma pergunta? Claro, menina. Por que você fez aquilo? Por que arriscou sua vida por uma pessoa que nem conhecia? Olhei para ela, para aquele rostinho que 3 semanas atrás estava marcado pelo terror e agora irradiava a esperança. Pensei na Helena, que sempre dizia que a gente passa pela vida para deixar o mundo um pouquinho melhor que encontrou. Porque, Ana, algumas coisas na vida são mais importantes que a própria vida. E uma delas é não deixar que o mal vença quando a gente pode fazer alguma coisa. Ela sorriu e se levantou, voltando para brincar com as crianças. Eu fiquei ali, sentado na varanda, vendo ela correr livre sob o sol de Goiás. Peguei o celular e liguei para o Paraíba. E aí, pé de boi, tudo certo por aí? Tudo certo, irmão. E aí, tem alguma novidade na rede? Tem sim. Um caminhoneiro de Pernambuco relatou uma situação estranha em Caruaru. Pode ser que precise da nossa ajuda. Estou a caminho. Desliguei o telefone e olhei mais uma vez para Ana. Dali a uma semana, ela estaria com a nova família, começando uma vida nova. E eu estaria de volta na estrada. Mas dessa vez, não seria só um caminhoneiro viúvo fugindo da própria dor. Seria um homem com uma missão. Um irmão de estrada levando esperança para quem perdeu a fé na humanidade. A BR chamava lá fora, com seu ronco eterno de motores e sonhos. Mas agora, quando eu olhasse para o banco do carona, não veria só o vazio da ausência da Helena. Veria todas as vidas que ainda podia salvar. E isso, descobri naquele dia ensolarado em Caldas Novas, era o melhor tipo de companhia que um homem poderia ter na estrada da vida. Fim.